Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Maurício. E esse vai ser o nosso pós-médio. O meu pós-médio é de arte e eu vou trabalhar hoje a arte contemporânea. Como vocês podem ver aqui no plano de estudo que eu vou enviar para vocês, analisar as questões apresentadas na videoaula do professor, tentando responder apenas com o conteúdo da sua vivência acadêmica. E depois vocês vão responder um formulário no Google Forms, já baseado nessa aula. A aula de hoje vai ser analisar 5 questões de arte que caíram no Enem, e todas são referentes à arte contemporânea. E, assim, quando eu respondi as 5, eu acertei as 5. E eu acho que eu quero propor esse desafio para vocês antes. Não se preocupem em ter que olhar em nada, mas é analisar junto comigo e tentando ver qual que vocês acertam ou não. Essas questões não vão ser as do formulário, mas vão ajudar vocês a responder o formulário. Então vocês têm que assistir o vídeo até o final. Então, vamos analisar. Eu tirei aqui do site toda a matéria. São 15 questões no total, as que mais caem no Enem, né? Que caíram. 15 questões de as que caíram no Enem. E o tema mais recorrente que eu notei foi a arte contemporânea. Então, conforme eu for lendo, vocês vão tentando acertar. Aí no final vocês me contam se... Pode ser pelo privado, se vocês conseguiram acertar ou não. Então vamos lá. Questão 1. Texto 1. Gente, no Enem, uma imagem é considerada um texto. Então aqui, bem que na pergunta vai ter nos textos. Aí você vai ficar, mas cadê outro texto? A imagem é um texto. Então o primeiro texto é essa fotografia chamada Dentro de Mim, do Almeida. É uma pessoa deitada, né? Aqui nos pés aparentemente é um espelho, um celular, não sei. Mas vocês estão vendo que é a união de um objeto ao corpo. Texto 2. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. O que é body art? A arte no corpo. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. O que é pioneiro? Uma pessoa que deu início aqui, né? Pessoas que começaram. Nos textos, ou seja, na imagem e no texto escrito, a concepção de body art está relacionada à intenção de. Nesse primeiro, a concepção de body art está relacionada ao quê? Ao corpo e essa integração com o objeto. Está claro, né? No texto 2, qual é a parte mais importante daqui desse texto? A body art põe o corpo em evidência e o submete a expressões. Tá, essa parte aqui não. Pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Tipo, essas são as informações que a gente precisa. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de, tentem acertar agora, estabelecer limites entre o corpo e a composição, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. 5 segundos para vocês pensarem. Podem pausar o vídeo também, viu, meninas? Então vamos lá, analisar cada alternativa. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. A intenção aqui é estabelecer um limite entre o que é corpo e o que é objeto, a composição. É o contrário. É a integração dos dois. Então a gente já sabe que esse daqui não é. Tudo isso que é tipo meio que determinismo, algo assim meio radical, a gente já sabe que é errado. Estabelecer limite, barreiras, etc. São palavras que induzem ao erro. Então a gente já sabe que esse daqui não é.
Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, talvez. Então vamos passar para a próxima. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. A intenção da body art são de experimentações variadas. Então o corpo pode tanto apresentar, representar e ainda evocar o próprio corpo. Então não está falando apenas do corpo como arte. É a integração de corpo e o objeto. Então, ou composição. Ou seja, a gente já sabe que não é essa daqui. Porque aqui está limitando a body art apenas relacionada ao corpo enquanto arte. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Será que é essa a intenção da body art? De novo, vocês estão vendo que ele está falando só do corpo, não está falando do objeto e nem da composição? Então a gente já sabe que esse daqui não é. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra é a intenção da body art? Não. Letra E. Destacar o corpo do artista, destacar o corpo do artista em contato com o espectador? Não, até porque esse daqui é uma foto. A pessoa não tava, o espectador não estava lá presente. E talvez também você pode produzir uma obra de arte que nunca seja vista. Então, essa daqui não, que está limitando muito. Mas agora a letra B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Essa sim, porque o objeto está no corpo e aqui fala. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende até os dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou apenas evocar o corpo. É a letra B, porque ela é a que mais faz sentido e ela não está limitando igual às outras. Fazer, no contexto, a concepção da body art está relacionada à intenção de fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Então, nesse corpo, você vai ter a integração do objeto, você vai ter a integração com a composição. A body art está nesse sentido, dessa junção das coisas, e não de uma separação. Gente, qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado. Eu sei que essa questão é difícil. Na verdade, as pessoas têm assim essa pré-concepção de que a arte é uma coisa fácil, mas pelo contrário. É por isso que é importante a gente estudar essas questões que caem no Enem. Vocês viram que a informação sobre body art, talvez vocês não... Eu tenho certeza que vocês já estudaram. Que vocês vão estudar de novo, talvez em terceiro, não sei bem qual série que é dado esse conteúdo, mas no fundamental vocês já viram. Mas se você prestar atenção nas informações que eles dão, vocês dão conta. Questão 2. Texto 1. Aqui o texto 1 já é o texto escrito, né? Também chamados impressões ou imagens fotogramáticas, os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a utilização de câmera fotográfica por contato direto de um objeto ou material com uma superfície fotossensível exposta a uma fonte de luz. O que isso quer dizer? Que fotogramas são imagens, mas que não foram produzidas por uma câmera fotográfica. Mas tem o mesmo sentido, a gente vai entender. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, ou seja, reunião de conhecimento da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas da vanguarda nas primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotógrafa, acho que era fotografia, né? A arte moderna e seu distanciamento da representação figurativa. Um pouco longo esse texto, né? Para uma questão.
Mas o que é importante a gente saber aqui? Que o fotograma também é chamado de impressões ou imagens fotogramáticas, que não utiliza câmera fotográfica. E essa parte aqui é importante. Representou mesmo ao lado das colagens, fotomontagens, outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e seu distanciamento, essa parte aqui é muito importante, distanciamento da representação figurativa. A intenção não é representar o mais próximo do real, é o que isso daqui quer dizer. O texto 2 é uma imagem do Man Ray, que é um importante fotógrafo, artista do dadaísmo. Eu vou até procurar uma imagem aqui dele, não dele, mas de uma obra dele que é bem famosa. Vocês não precisam necessariamente saber que o... Como eu ia falando, vocês não precisam necessariamente saber que o Man Ray é do dadaísmo. Essa obra dele aqui é muito famosa. Mas seria interessante se vocês se recordassem disso. Fotografia, essa raiografia é de 1922. Vocês viram? São duas pessoas se beijando, tem duas mãos aqui e ele tirou um raio-x. No fotograma de Man Ray, o distanciamento da representação figurativa a que se refere o texto 1 manifesta-se na... O que eu falei que era o distanciamento da representação figurativa? É essa ideia de que você não precisa retratar, entre aspas, a realidade. Na verdade, nem a fotografia faz isso, né? Mas ela meio que se aproxima. O distanciamento da representação figurativa a que se refere o texto 1 manifesta-se na letra A. Então, vocês tentam responder agora. Ressignificação de luz e sombra nos moldes surrealistas. B. Imposição do acaso sobre a técnica como crítica à arte realista. Letra C. Composição experimental fragmentada de contornos difusos. Letra D. Abstração radical voltada para a própria linguagem fotográfica. Letra E. Imitação de formas humanas com base em diferentes objetos. Essa questão, do meu ponto de vista, é difícil, mas vamos dar conta. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vocês podem pausar o vídeo agora e tentar responder essa questão. Então agora vamos lá analisar. No fotograma de Man Ray, o distanciamento da representação figurativa a que se refere o texto 1, aqui está sendo bem claro, o texto 1, manifesta-se na letra A, ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas. Esse distanciamento da realidade se dá apenas pela ressignificação do jogo de luz e sombra? Não. Apesar da luz e sombras fazer parte da fotografia, e o Man Ray ser do dadaísmo, não surrealista, não tem a ver. Ressignificação do jogo de luz e sombras nos moldes surrealistas. Não é apenas isso. Letra B. Imposição do acaso sobre a técnica como crítica à arte realista. Acaso. Na verdade, isso daqui não foi um acaso. Ele planejou, ele colocou os modelos lá e tirou o raio-x. E ainda colocou essa foto, não sei se é uma sobreposição de raio-x ou se ele colocou na hora. Então não é uma questão de acaso, pelo contrário, é algo que foi planejado. Letra C. Composição experimental fragmentada e de contornos difusos. Sim, por quê? Porque antigamente as fotografias elas eram trabalhadas em laboratório.
Então lá os artistas podiam. Porque assim, não é igual hoje que você revela através da impressão, era um processo químico. Então, dependendo do tanto de exposição de luz ou a própria substância que se misturava, você podia fazer essas experimentações. No caso do raio-x, você pode sobrepor objetos e depois no final eles vão aparecer assim, unidos. É uma composição experimental. Fragmentada. Fragmentada em que sentido? Aqui você tem umas partes, aqui você já tem essa outra. Digamos que em uma fotografia ia pegar as coisas como estão, não ia ter essa manipulação, tá vendo, da informação. Eu falo a manipulação técnica e não do que é visto. Contornos difusos. Realmente, vocês estão vendo aqui essa parte das mãos, dos dedos movimentando. Isso também é possível fazer em fotografia, mas aqui é de uma forma bem mais exagerada, digamos. O distanciamento da representação figurativa que se refere ao texto 1 manifesta-se na abstração radical voltada para a própria linguagem fotográfica? Não. O fotograma, a intenção dele é o do distanciamento da representação da figurativa, ou seja, daquilo que parece real. A intenção não é fazer algo abstrato. São questões bem próximas, né? Mas não é só fazer, sei lá, um rabisco, algo assim, algo bem muito abstrato, que você olha e não entende. Na verdade, a intenção é fazer aquela mesma coisa, porém não necessariamente do ponto de vista da fotografia, algo real. É igual esse raio-x. Você vê, você percebe do que se trata. Ele só meio que distanciou como é que se representa aquilo. Letra E. Imitação de formas humanas com base em diferentes objetos. Não, né? Tipo que a intenção é o distanciamento da representação figurativa. Não está falando que precisa usar algum tipo de objeto. Então, a correta é a letra C. Composição experimental fragmentada de contornos difusos. Na verdade, essa questão que era bem difícil, você só encontrava a resposta porque você consegue eliminar as outras. Questão 3. Eu vou diminuir o zoom aqui para vocês verem a foto. Essa fotografia do Lucas Halley, disponível no Flickr, acesso em 16 de abril de 2018, adaptado. É a imagem de um show de música, que tem um violão aqui, tem um microfone, tem as bailarinas lá em cima. Então vocês podem ver, tem uma banda aqui atrás, né? Uma bateria. E tem pessoas aqui segurando celulares. Vocês já podem ver que é algum tipo de espetáculo. Mas não é um espetáculo comum. Esse homem está maquiado, uma maquiagem aparente de um palhaço, e aqui elas estão meio que imitando trapezistas de circo. Isso é assim, a primeira impressão sobre essa imagem. O grupo Teatro Mágico apresenta composições. Deixa eu aumentar o zoom agora, né, gente? O grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da... Vocês não precisam saber como que era a ópera europeia do século XIX. Vocês não precisam se preocupar com isso. A informação principal que ele está dando aqui é o que? O grupo Teatro Mágico apresenta composições que têm referências, nem precisa dessa parte, que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. Em resumo, o Teatro Mágico faz a junção de diferentes linguagens artísticas.
ou de gêneros, né? No caso do rock, do pop, da música folclórica. E também, como vocês puderam ver, do próprio visual, do figurino. A originalidade deles, do show, né, tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Não, aqui é um espaço de show, não necessariamente de teatro. B. Integração de diversas linguagens artísticas. Sim, é essa. Por quê? É que você tem a música, o teatro, a maquiagem, o figurino, essa representação, né, teatral, integração de diversas, e ele já tinha citado isso aqui na questão, de diversas linguagens artísticas. Letra C. Sobreposição entre música e texto literário? Não, até porque a gente tinha que analisar a foto também, né? Então, como assim texto literário? Sendo que a própria música é considerada também um texto, né? Letra D. Manutenção de um diálogo com o público? Será? Não, talvez eles podem fazer um show inteiro sem falar diretamente, né, com o público. Letra E. Adoção de um enredo como fio condutor? Não. Por quê? Porque esse show aqui é porque a gente não sabe. Então, tudo que a gente não sabe, quem criou a questão não pode fazer como algo absoluto. Por exemplo, a adoção de um enredo como fio condutor. Ele não falou isso aqui. Então, como é que eu vou saber isso? Tipo, de um grupo que eu nunca vi o show. A adoção de um enredo como fio condutor. Não, talvez esse daqui não necessariamente tenha um enredo. Dá para perceber que nessas apresentações deles, o que há na verdade é mais uma performance, uma integração entre a linguagem musical dos shows com as dos espetáculos teatrais. Então, o que há aqui é a integração de diversas linguagens artísticas. Questão 4. Texto 1. Esse daqui as obras desse homem é muito interessante. Do Braco. Quando rotas se tornam realidades. Daqui foi o que ele fez no Rio de Janeiro em 2017. Esse aqui é o texto 1, que é a obra dele. Texto 2. Opa, aqui eu errei o nome. Stephen Loud. Stephen Loud, artista canadense, morador de Victoria, capital da Colômbia Britânica, Canadá, transformou-se em um fenômeno mundial produzindo obras de artes virtuais pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10.000 quilômetros. Ou seja, ele pega o GPS, coloca na bicicleta e sai andando, até formar uma composição visual, no caso aqui ele quis representar o Cristo Redentor. Os textos destacam a inovação do artista proposta, a inovação artística proposta por Stephen Loud a partir de quê? Qual que é a inovação dele? É claro, é pegar um GPS e traçar a rota e a partir disso ele fazer uma figura. Então vamos lá, quais são as opções que mais vão se aproximar disso? Letra A. Deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. Perspectiva do funcionamento do dispositivo GPS. Ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade. Análise dos problemas de mobilidade urbana. Foco na promoção cultural da cidade. Vocês podem pausar o vídeo. Os textos destacam a inovação do artista. Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Loud a partir de quê? Do deslocamento das tecnologias das suas funções habituais. É óbvio, né? Porque ele pegou um GPS que em geral é usado para traçar a rota e criou uma nova função. A de quê? A de produzir uma obra de arte. Letra B. Perspectiva de funcionamento do dispositivo GPS
A intenção dele é propor novas funcionalidades do GPS. Não, ele não pegou um GPS e pensou, eu vou dar novas opções do que fazer com isso. Pelo contrário, ele precisava de algo e ele pegou o GPS para isso. É o contrário. Letra C. Ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade? Não. Tipo, ele não só pegou a bicicleta e saiu andando por aí. Ele pegou a bicicleta, traçou a rota no GPS e fez uma obra de arte, isso sim. Análise dos problemas de mobilidade urbana? Não, em nenhum momento ele está falando sobre problema de mobilidade na cidade. Letra E. Foco na promoção cultural da cidade? Não. Aqui está, como eu falei, cuidado com essas questões que limitam foco. Foco na promoção cultural da cidade? Não. A inovação dele se destaca pelo deslocamento de uma tecnologia, de suas funções habituais. Última questão. Questão 5. Texto 1 e texto 2. Aqui agora os textos são duas imagens. Greenberg, estrutura vertical dupla. Aqui são vários pedaços de cerâmicas equilibrados. Texto 2. Urna cerimonial marajoara. Essa urna é brasileira. Ela também é de cerâmica, de 1400 a 400 a.C. Tem 81 centímetros e está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Lembra aquele museu que pegou fogo? Uma urna, gente, é usada para colocar pessoas mortas, no caso. As duas imagens são produções que têm cerâmica como obra-prima. Matéria-prima. Ou seja, a gente já sabe, tanto essa obra quanto essa são feitas do mesmo material, a cerâmica. A obra, estrutura vertical dupla, ou seja, essa primeira aqui, se distingue da urna funerária marajoara ou seja, o autor, quem criou a questão está falando o quê? Que as duas são feitas do mesmo material. Mas o que difere essa primeira da segunda é o quê? Evidenciar a simetria na disposição das peças? Será que é só isso? Acho que não, né? Até porque essa daqui também apresenta uma simetria. Eu não li as questões e deixei o tempo de vocês, né? Então vamos lá. Evidenciar a simetria na disposição das peças, materializar a técnica sem função utilitária, abandonar a regularidade na composição, anular possibilidades de leituras afetivas, integrar o suporte em sua constituição. Vocês podem pausar o vídeo. Vamos lá. As duas imagens são produções que têm cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária marajoara ao evidenciar simetria na disposição das peças? Não, até porque essa daqui também é simétrica, né? Letra B. Materializar a técnica sem função utilitária. Essa daqui, ela tem uma função utilitária, que é de ser o quê? Uma urna funerária. Essa daqui, qual é a função dela? Nenhuma, só ornamentar, né? Então, assim, de útil, não tem nada, pode dizer. Mas, entretanto, tem aqui uma técnica, que é a de cerâmica, e esse equilíbrio aqui, né? Materializar a técnica, mas sem uma função utilitária. É a letra B. Letra C. Abandonar a regularidade na composição. Não, o que difere as duas não é só isso. Isso daqui tem muitas informações que diferem dessa outra. Anular, eu falei, cuidado com essas questões que são radicais. Anular possibilidades de leituras afetivas. Essa daqui, ela está relacionada com vida e morte, etc. Mas essa daqui também pode ter algum significado afetivo para alguém. Então, o que difere essa primeira da outra não é isso, anular possibilidades de leituras afetivas. Você pode sim ter uma leitura afetiva dessa obra aqui sem nenhum problema. Integrar o suporte em sua constituição.
Vamos ler a pergunta, que ficou já longe. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da onda funerária marajoara ao integrar o suporte em sua constituição? Não, até porque essa daqui também faz isso. Né? Ou seja, aqui ele está falando que só quem faz isso é essa primeira, mas não. A urna cerimonial marajoara, ela também faz isso. Então a correta só pode ser a letra B. Materializar a técnica sem função utilitária. Agora, eu quero que vocês respondam o formulário, depois dessa aulinha um pouco grande, né? E eu vou colar ele aqui. São só duas questões do formulário. Pós-médio, 24/9, não completo turma. Analisando, deixa eu dar um zoom. Analisando as obras de arte já mencionadas no vídeo, qual ou quais não parecem fazer parte do universo da arte contemporânea e por quê? Pelo que vocês entenderam de arte contemporânea, brevemente, né? Qual dessas obras de arte aqui parece não fazer parte do contemporâneo? E por quê? Observe a imagem, no caso aquela do raio-x, cadê a foto? Aqui. Se fosse uma fotografia comum ao invés de um raio-x, a obra teria o mesmo sentido em relação à mensagem que ela transmite? Qual ideia só o raio-x pode transmitir? Essa aqui é um pouco difícil, mas eu vou tentar explicar para vocês. A fotografia, se eu fosse fotografar duas pessoas se beijando e algumas pessoas sem make com a mão, né? O que vocês iriam se entender à primeira vista? Que são duas pessoas se beijando, tá? Mas quando você tira um raio-x disso, você traz uma nova ideia. O que um raio-x mostra? Aquilo que está de fora ou aquilo que está dentro? E a partir disso vocês vão conseguir responder essa questão. São só essas duas, depois vocês apertam em enviar. Qualquer dúvida podem me chamar.